Agora são 11h56, a Operação Hades, deflagrada em março, realizou mais uma etapa essa semana e mirou em Marcelo Crivella. O celular do prefeito do Rio foi apreendido. O inquérito, que está sob sigilo, investiga Marcelo Alves, ex-presidente da Rio Tour, e o irmão dele, Rafael Alves, que, segundo o doleiro Sérgio Misrahi, preso em um desdobramento da Lava Jato, comandava um esquema de propinas na Prefeitura do Rio. Rafael Alves seria um dos homens de confiança de Crivella, segundo as investigações, por ter viabilizado a doação de recursos para a campanha eleitoral de 2016. Então, para explicar melhor essa história, a gente fala agora, ao vivo, com exclusividade, com o prefeito Marcelo Crivella. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui à CNN, obrigado por nos atender neste domingo. Aqui é o Evandro Cini falando com o senhor. E eu gostaria de começar a nossa entrevista falando sobre as acusações, as duras acusações feitas pelo Ministério Público aí do Rio de Janeiro contra o senhor. Os promotores dizem, inclusive, que existem fortes indícios de uma estruturada organização criminosa ali dentro da prefeitura. Eu queria saber primeiro como que o senhor recebe essas acusações, inclusive com a operação que aconteceu na última quinta-feira. Uma ótima tarde para o senhor. Ótima tarde, Eduardo. Olha, é um prazer enorme dar essa entrevista à CNN. Parabéns a vocês pelo trabalho que estão fazendo aqui no nosso país. Tudo papo furado, Eduardo. Eu tenho o processo, que estava em super sigilo, mas os meus advogados tiveram acesso. Li todos os anexos, não tem acusação absolutamente nenhuma. O que existe aqui no Rio de Janeiro é que há um partido de oposição, que é a Rede Globo de televisão, e que diz, como tem sigilo, ela diz que tem promotor que falou, no processo está escrito isso, um promotor. Quem é o promotor? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome do promotor? Não existe. Eu li o processo todo, por isso pedi à juíza ontem, fiz um pronunciamento para que a juíza quebre o sigilo e toda a imprensa possa saber das besteiras, das bobagens que tem escrito ali. Meu governo desagradou muita gente, viu, Eduardo? O antigo gestor dava de publicidade 150 milhões para a Globo, não dei. 300 milhões em obras sem licitação para a Fundação Roberto Marinho. Algumas delas desviando dinheiro de merenda escolar. Processo que, pela minha denúncia, está correndo na Justiça Federal. Disse não à linha amarela, dei inidoneidade para Andrade Gutierrez, para Carioca Engenharia, para todas as grandes empresas que superfaturaram as obras olímpicas e que eu estou tendo que pagar. Paguei 5 bilhões nesse primeiro período do meu governo. E também tive que conter os milhões e milhões e milhões que se colocavam no carnaval para que a Globo fosse lá filmar e ganhar 260 milhões de publicidade. Isso também foi uma coisa que tive que conter. Usar recurso público para fazer festa para empresa de televisão, ir lá filmar e ganhar dinheiro, não é certo, não é correto. Por isso tudo, somos atacados pela empresa que diz que há delações, que o Ministério Público falou. Qual é o promotor? Qual é o promotor que veio falar? Prefeito, quanto à busca e apreensão na minha casa, que achei um exagero, eu já havia ido ao Ministério Público e colocado à disposição o meu sigilo bancário, meu sigilo fiscal e telefônico. Infelizmente foram lá, mas não encontraram nada. Prefeito, só para reforçar, meu nome é Evandro e só para reforçar também em relação ao que o senhor está dizendo, que tudo isso foi provocado por uma emissora de televisão. O senhor está dizendo que nada do que foi colocado pelo Ministério Público é o que de fato aconteceu ou o que apontam os promotores em relação à sua gestão na prefeitura? Os promotores não falam. A televisão diz o seguinte: há notícias de que os promotores identificaram um gigantesco esquema de propina. Sim, que promotor? Qual promotor? Enquanto tem sigilo no processo, que meus advogados tiveram acesso e eu li ele todo, fica essa dúvida, fica essa notícia, que se espalha, porque, pronto, agora eu quero saber qual foi o promotor que disse isso e qual é a prova que ele tem. Eu li o processo todo. É diferente, por exemplo, do antigo gestor. O processo dele tem 10 doleiros que denunciam, tem funcionários que denunciam, tem empresas que denunciam, tem contas no exterior onde foram depositados valores. E o que tem no meu? O Marcelo Alves é meu funcionário? O Rafael Alves é meu funcionário? Ele é irmão de um funcionário. E até agora, o que se provou contra esse homem? O doleiro que eles citam
declarou que não me conhece, que nunca esteve comigo. Está isso na delação do doleiro. É o que eu falei. Evandro, existe uma empresa que age como partido político no Brasil, contra o presidente da República, contra mim, e usa injúria, calúnia e infâmia no momento eleitoral para desestabilizar nossa campanha. Só isso. Puro papo furado. Prefeito, agora a Roberta falando, o senhor tem usado o mesmo argumento, inclusive do ex-prefeito Eduardo Paes, que é seu adversário na eleição para a prefeitura, que ao ser acusado dias antes também chegou a falar em perseguição política. Por que razão o Ministério Público estaria avisando 2 dos principais candidatos à eleição? Bom, você tem que perguntar ao Ministério Público. Na minha casa foi busca e apreensão. Para quê? Para tentar encontrar alguma prova. Não encontraram nada. Não tinha dinheiro, não tinha livro caixa, absolutamente nada. Inclusive no escritório não encontraram nada. Agora, eu prefiro esse Ministério Público voluntarioso, esse Ministério Público até cometendo certos excessos, do que aquele Ministério Público que não viu nada quando o Cabral fez o maior roubo, o maior assalto aos cofres públicos do mundo. Cabral tem uma pena de 300 anos. O Ministério Público não viu nada. Aliás, naquela ocasião, o Procurador-Geral de Justiça foi, inclusive, preso. Aquele Ministério Público, nós não queremos mais. Então, vamos sofrer, vamos ter paciência, vamos aturar esse Ministério Público, ainda que voluntarioso, ainda que fazendo coisas que não precisavam, porque eu já tinha ido lá. Está mostrando serviço. Agora, pedir para quebrar o sigilo do processo, eu tenho o processo, todos saibam. E aí acabe com esse negócio da Rede Globo dizer, tem o Ministério Público, acha que tem isso, que tem aquilo. Vamos ler o processo. Eu li ele todo, não tem nada. Prefeito, nós temos uma pergunta agora da Raquel Amorim, que está no Rio de Janeiro e também participa dessa entrevista com a gente. Fique à vontade, Raquel. Obrigada, Evandro. Boa tarde ao prefeito Marcelo Crivella. Prefeito, o senhor falou agora há pouco sobre Rafael Alves. E como é que o senhor conheceu o empresário que é apontado pelo Ministério Público como peça-chave desse suposto esquema de corrupção? Ele contribuiu para a sua campanha na prefeitura, arrecadou recursos, só reforçando Raquel Amorim aqui do Rio de Janeiro falando. Ô Raquel, o Rafael é do meu partido. Eu o conheci no PRB. Ele era candidato a prefeito lá em Angra dos Reis. Na época eu era senador, ele me pediu que fosse lá para dar apoio a ele em Angra dos Reis. A meu ver, é uma pessoa honesta, honrada, conheço a filha dele, conheço o pai dele, e o irmão dele, que tem uma experiência enorme, fez uma gestão espetacular na Rio Tour. Para você ter uma ideia, a gente gastava, no governo anterior, gastava 20 milhões para fazer a festa de final do ano. Com ele a gente gastou 10. A gente gastava 70 milhões no carnaval. Com ele, passamos a não gastar nada, zero. Foi trazido recursos da iniciativa privada e a Globo passou a ajudar, e a Eliesa também, porque ela vende os ingressos. Então a prefeitura deixou de botar 70 milhões e tivemos o melhor carnaval da nossa história. De tal maneira que quero que a polícia investigue tudo, quero também quebrar o sigilo do processo, para evitar que essas coisas em época de eleição fiquem fomentando. Quer dizer, agora, as motivações disso eu reafirmei já no início da minha entrevista, e reafirmei no princípio da minha entrevista, e Raquel reafirma agora. Existe uma empresa que age como partido político no Brasil, que é a Globo, e tem seus interesses prejudicados. Na gestão passada, Eduardo deu 150 milhões de publicidade, 300 milhões para a Fundação Roberto Marinho, não dei nada. E isso, claro, vai causar uma certa insatisfação. Prefeito, de acordo com o Ministério Público, foram localizadas 1.949 mensagens trocadas entre o senhor e o empresário. Os promotores dizem que indicam que ele tinha muito poder e se vangloriava disso. Aí a gente pergunta qual era exatamente a influência de Rafael no governo municipal. Ele indicava pessoas para cargos no seu governo? Qual é o promotor? Me dá o nome do promotor que disse isso. Prefeito, agora, nesse momento, eu não estou com o nome do promotor em mãos. Não tem esse nome. Prefeito. A Rede Globo de televisão diz que um promotor viu isso, viu aquilo. Não há promotor. Eu li o processo. Isso não faz parte do processo. Nem eu troquei 1000 ligações com ninguém. Nem Rafael indicou ninguém. Eu indiquei o irmão dele para a Rio Tour, que fez um trabalho para mim excelente. Não tenho relações pessoais com o Rafael. Às vezes,
eu vi na igreja onde eu prego. Todo domingo eu estou na igreja da Barra e já ouvi lá algumas vezes. Não tenho negócio com ele, não sou sócio com ele, não o nomeei, não facilitei nenhum pagamento. Basta ver, vocês podem ver, na transparência da prefeitura. Não existe nenhuma. Na denúncia, quando o Globo fez uma matéria dizendo QG de propina na prefeitura, QG de propina, disseram que havia uma mensagem do Rafael para mim pedindo para pagar uma dívida do Eduardo, que estava atrasado na prefeitura, de uma empresa chamada Locante. Eu pergunto a vocês, eu paguei algum centavo para essa Locante nos 3 anos e meio que sou prefeito? Nenhum centavo. Mas saiu na reportagem de que eu havia facilitado o pagamento para a Locante. Olhem a transparência da prefeitura. Não tem um pagamento para essa empresa. O que existe é um partido de oposição com concessão de televisão, tentando desestabilizar o governo. Sou eu apenas, não. O presidente Bolsonaro sofre a mesma coisa. Prefeito, rapidinho, só para esclarecer, nós tivemos acesso ao pedido e o nome é o Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos, é o Ricardo Ribeiro Martins. Esse é o nome do Subprocurador-Geral, então. Exatamente, era isso que eu estava tentando falar agora, não. Conversar com o prefeito. Pode seguir, prefeito. Evandro, Roberta, não. O subprocurador não é encarregado desse inquérito. Ele não conhece esses autos. Ele não é encarregado disso. Ele é apenas subprocurador-geral de Justiça. Mas ele não faz investigação. Isso é um nome citado, como poderia citar também o do Gussen. Os procuradores que estão investigando isso são outros e não fizeram declaração. Eu estive, como disse a vocês, há uma semana atrás, meu advogado, com o Ricardo. E disse a ele, Ricardo, tem aí um comentário na imprensa QG de propina. Estamos em época de eleição. Por favor, se precisar, ofereço meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Isso foi oferecido a ele. De tal maneira que quando os promotores embaixo pediram à juíza, que decidiu monocraticamente, estranhamente, a juíza chama-se Rosa Helena, ela decidiu monocraticamente o que o estatuto do tribunal não permite. Ela faz parte de uma Câmara, essa Câmara tinha que ser ouvida, sobretudo o presidente da Câmara, a secretária da Câmara, ela não ouviu. À noite, atendendo os promotores que cuidam do processo, ela autorizou uma busca e apreensão. Repito, sem conhecimento da Câmara, ela fez monocraticamente. Vou, inclusive, levar o caso ao Conselho Nacional de Justiça para apresentar uma reclamação. Olha, eu sou político, eu não posso ficar reclamando de injúria, infâmia, calúnia, crítica. Isso é o preço que se paga para servir o povo. Porém, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma queixa para aperfeiçoar o sistema, é bom que faça, para que os juízes também possam melhorar sua conduta. Não estou reclamando de nenhuma investigação, pelo contrário, estou pedindo a Rosa Helena para quebrar o sigilo, para evitar essa coisa. O procurador falou, a Record teve a Globo teve acesso a não sei o quê. Quebra o sigilo, está tudo ali. Vamos ver se tem 1000 ligações, vamos ver se tem doação de doleiro, se tem empresa, se tem funcionário, se tem qualquer coisa contra o prefeito. Vocês vão ver que não há. Prefeito, ainda para esclarecer outras questões, a polícia fez imagens de uma ligação telefônica no dia 10 de março, que, segundo a polícia, seria do senhor para Rafael Alves. Nessa ligação, que foi atendida ali por um delegado, o senhor teria se referido a uma operação policial na Rio Tour, questionando se ele estaria sabendo sobre isso. O senhor, de fato, fez esta ligação? Fiz essa ligação. Quando eu vi na televisão que havia uma operação na Rio Tour, eu liguei para o irmão dele, Marcelo. Não me atendeu. Eu liguei para o Rafael, que é irmão, para perguntar, Rafael, bom dia. Você tem noção, você tem conhecimento, você sabe onde está seu irmão? Estou vendo aqui uma notícia agora de uma operação lá. Quando eu falei isso, o delegado disse, não, quem está falando aqui, quem quer falar com ele, etc e tal. E a ligação acabou. Agora, o delegado cometeu um crime, abuso de autoridade. Quando um delegado entra na casa de alguém para fazer busca e apreensão, não pode usar o celular da pessoa para atender telefone. Agora eu pergunto a você, qual é o crime que eu cometi? Qual é o crime que eu cometi ligando para o Rafael? Eu queria saber do irmão dele, eu estava vendo na televisão que havia uma operação. E o delegado fazer isso para vazar? Também registrei uma queixa na Corregedoria da Polícia para puni-lo.
É o interesse que eles têm de aparecer na televisão, ou querer aparecer como Sherlock Holmes, ou dar uma notícia que traga a ele alguma distinção. Nada disso. É meramente um profissional que não está cumprindo a ética da sua profissão. Tem que pegar o celular, desligar, botar na sacola e anotar o número, anotar o registro, para depois que fizer a investigação devolver ao dono. Não tem que atender telefone. Isso não é coisa de delegado. Só uma dúvida, prefeito. O senhor disse que, no caso, o Rafael, ele não tinha nenhum tipo de ligação com a prefeitura, mas ele poderia informar sobre uma operação em algo em que ele não atua, né? Porque ali o que foi dito pelo delegado é que o senhor perguntou diretamente sobre a ligação, sobre a operação, e não sobre o irmão do Rafael. Olha, Evandro, para te ser sincero, eu nem lembro exatamente o que eu falei, mas a intenção de ter ligado era para saber a notícia do Marcelo. Eu queria saber a notícia do irmão dele. Eu vi que estava vendo uma operação na Rio Tour, que aliás não deu em nada, não deu em bolufas, já faz 6 meses. Se tivesse tido alguma coisa, já teria tido uma ação mais contundente. E é interessante também que tenham esperado passar esse período todo para chegar agora no período de eleição e começar de novo essa investigação. Mas por mim tudo bem, eu já pedi para quebrar o sigilo, pode investigar o que quiser. Essas investigações todas, por mais que sejam, vamos dizer assim, fomentadoras dessas coisas da Globo, de eu ouvi falar, um promotor disse, o outro falou que não sei o que e tal, quebra o sigilo do processo e todos terão acesso e vão ver que são meras ilações, meras indícios, não tem nada de prova, não existe, repito, na denúncia que há, denúncia não, ele é réu, eu não sou réu em nenhuma ação, nunca fui processado, tenho 20 anos na política, não sou réu em ação nenhuma, eu fui senador, fui ministro, sou agora prefeito, não tem um processo, nunca fui réu. No caso do antigo gestor, não, é diferente. Ali tem diversas empresas que dizem, dei dinheiro e depositei no exterior. Tem funcionários, 30 funcionários que foram presos na Lava Jato. O secretário de obra daquela ocasião foi preso há 70 anos. O meu não foi preso há ano nenhum, nem acusado é. Há sim doleiros, 11 doleiros, que disseram, ó, levamos dinheiro para cá, para lá. As transportadoras também, cadê minhas transportadoras? Cadê os meus doleiros? Onde é que estão os funcionários da prefeitura que fizeram delação? Onde estão as empresas? Pelo contrário, as empresas todas que tiveram obras superfaturadas na Olimpíada, eu denunciei, eu dei inidoneidade, como dei para a Lans e para a Invepar. Desagradei muita gente. Com certeza vai ser um tiroteio danado, mas tenha consciência tranquila de que fiz o que tinha que fazer. É o meu dever e vou cumpri-lo até o final. Sofro isso tudo, não reclamo, é o preço que se paga para ter a honra de servir ao povo. Prefeito, agora sobre a casa do senador Romário. O senhor interveio para evitar a demolição da parte irregular dessa casa? E se sim, por qual motivo? Por favor, é a Roberta ou é a Raquel? Isso, Roberta. Ô, Roberta, olha, eu quero te agradecer, Roberta, por essa pergunta. Muito obrigado, Roberta, essa pergunta é ótima. O Romário, nunca fui na casa dele, mas gosto muito dele. É um jogador e é um senador. Ele tinha um vestiário que ele fez num campinho. E estava se vendo se podia ou não demolir, coisas do tipo. Normalmente, a gente faz mais-valias. A prefeitura, para arrecadar melhor, faz processo de mais-valia de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, tentando regularizar essas coisas que não tem problema nenhum, não traz risco nenhum. E ele, então, entrou com o processo. Nada tem a ver comigo. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Roberta, por favor. Eu sei que vocês têm um jornalismo muito investigativo, preste atenção no que eu vou dizer. Existe um prédio na Avenida Vieira Solto. Vieira Solto é aquela avenida de frente para a Praia de Ipanema. É a avenida mais, vamos dizer assim, cara em termos de imóveis do Rio de Janeiro. Ali tem um prédio onde morou o presidente Juscelino Kubitschek. E o prédio é um projeto do Oscar Niemeyer. Todas as obras de Oscar Niemeyer viraram acervo para, vamos dizer assim, a nossa patrimônio histórico. Ali foi, mas não virou. Ali tem uma cobertura da família Marinho. A cobertura pertence à família Marinho, dona da Rede Globo. Era um duplex, mas foi acrescentado 3 andares em cima.
Quando aquela obra foi denunciada pelos vizinhos, a prefeitura, na gestão anterior, mandou para lá os fiscais e multaram diversas vezes. Mandou a Defesa Civil porque tinha risco estrutural. Houve embargo. Os vizinhos entraram na justiça do prédio e do prédio do lado. O processo correu na justiça. Uma obra absolutamente ilegal. Faz sombra na praia. Não tem nem sequer condições de se aprovar em projeto de mais-valia. Porque não é um vestiário na beira de um campinho. São 2, 3 andares acima de um prédio que não estava nem previsto para isso. Pois bem, veio uma denúncia ao meu conhecimento. Peguei o processo e verifiquei que aquela obra completamente ilegal havia sido legalizada pelo antigo administrador quando a proprietária da família Marinho contratou uma advogada chamada Adriana Esteves, que na ocasião era a esposa do governador Sérgio Cabral. A Adriana Esteves, sim, veio à prefeitura, ela está no processo, ela recebeu R$2 milhões, que foi o pagamento que foi feito pela família Marinho, veio à prefeitura e aí houve intervenção do prefeito para legalizar uma obra completamente contra o Código de Obras e as reclamações judiciais de todos os vizinhos, inclusive dos vizinhos do lado. Basta vocês irem no tribunal, basta vocês chamarem os advogados dos vizinhos para verem com eles tudo isso que estou falando. Aí sim, aí eu tive que determinar, infelizmente, que houvesse a demolição. Tem que demolir. Você tem uma cobertura de 2 andares, faz 5, faz 3 andares acima, não pode. Isso não pode. Pois bem, eles entraram na justiça e conseguiram uma liminar para não demolir. Isso é um problema sério. Aumentar outros andares num prédio em Ipanema é bem diferente de um vestiário na beira do campo. Mas o que dá notícia é o vestiário na beira do campo. Eu gostaria que o Ministério Público verificasse essa minha denúncia, verificasse o processo na justiça e ajudasse a prefeitura a fazer com que a lei seja cumprida. Prefeito Marcelo Crivella, a gente agradece por o senhor nos atender neste domingo à tarde. Obrigado. Evandro, Roberta, Raquel, atendo vocês sempre que precisarem. Peço muito a Deus e quero mandar um abraço para o Douglas, que a CNN seja sempre essa televisão capaz de ouvir os 2 lados e não ter nenhum tipo de interesse em recursos públicos ou ser parcial. Deus abençoe vocês e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Bom, e só para esclarecer, a CNN teve acesso ao documento do Ministério Público que foi assinado pelo Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos e de Direitos Humanos. Estou inclusive com um documento aqui, Ricardo Ribeiro Martins. E é claro que nós vamos aguardar então os desdobramentos de todas estas investigações e pedidos de busca e apreensão.